tudo, absolutamente tudo que é orgânico caminha para a morte. Hoje a gente vai falar sobre vida e morte, ou morte ou vida. Mas antes, eu acho que vale aí você, se não acompanhou os episódios anteriores, fica aqui meu convite mais uma vez para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações e acompanhar esses episódios e essa sequência de reflexões que eu estou compartilhando com todos vocês, porque só tem coisa boa chegando por aí. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amigos, familiares e todos aqueles que você julga que precisa de ajuda. E acho que agora a gente pode começar. Solta a vinheta. Tudo, absolutamente tudo, sem distinção, tudo que é vivo caminha para a morte. Então, isso nos diz o quê? Então, tudo que é orgânico, matéria viva, tudo que nasce, tudo que um dia nasceu, de uma forma ou de outra, caminha para a morte. Essa é a nossa única certeza. Um dia nascemos, estamos nos destinando, ou seja, nosso destino é caminhar para esse dia derradeiro que daremos nosso último suspiro. Então, enquanto humanos que somos, isso dá um aspecto ao mesmo tempo de complexidade, de medo, porque se eu tenho um prazo determinado de vida, que a gente nunca sabe qual é, a gente nunca sabe esse dia fatídico qual será, se é amanhã, se é depois, se é daqui a anos, esse dia derradeiro a gente não tem conhecimento dele. E que bom que não temos, porque se tivéssemos a data prevista deste último suspiro, muito provavelmente nós esperaríamos por ele e não viveríamos, porque quem espera não vive. Então, a gente não sabe o dia da nossa morte, e isso é, sim, uma benção, como já diriam alguns, ignorância é uma benção. Disso nós somos poupados. Então, vamos recapitular aqui o que eu já disse até esse presente momento. Informações que nós temos. Nascemos, caminhamos para a morte, não sabemos exatamente que dia é esse, o nosso último dia de vida, e sabemos, então, que a gente tem um prazo determinado que automaticamente nos convoca a essa finitude. Então, nosso prazo tem um fim para que ele acabe. E sabemos que esse percurso, que pode ser longo ou não, chamamos de vida. Então, vida é esse intervalo de tempo entre o nascer e o morrer. Então, o que a gente faz durante este percurso chamamos de vida. Alguns vivem mais ou melhor, e outros talvez tenham mais dificuldade em encontrar um caminho que não seja exatamente de só felicidade, mas que seja, no mínimo, interessante. Houve um psicanalista importante aqui no Brasil, na verdade, ele foi radicado aqui no Brasil, para quem não conhece, e não teve oportunidade ainda de ler um livro dele, estou falando Contargo Caligares. Caligares faleceu no ano passado, em 2021, mas ele deixou uma frase que, apesar de simples, é potente. Ele, muitas vezes, nos convoca dando aquele soco no estômago, com a seguinte afirmação: eu não desejo uma vida feliz, eu desejo uma vida interessante. E esse vídeo aqui é exatamente para falar sobre isso.
vida e morte, morte e vida, luto, o que é passageiro para nós nesse percurso denominado, então, nomeado como vida. E se a vida não é essa que se apresenta de forma linear, em uma linearidade em que alguns almejam uma felicidade absoluta ou plena, se isso não é possível da nossa condição humana ou da nossa existência, dada a nossa complexidade constituinte, que ao menos, se eu não tenho felicidade o tempo todo, que ao menos esse percurso seja interessante. Interessante no sentido da psicanálise, a gente só é capaz de desejar quando a gente consente com a nossa falta. Então, se algo me falta, se algo nos falta, eu vou criar possibilidades, alternativas, caminho, construções, e eu vou desejar, podendo então construir um novo a partir daquilo que me falta. Então, talvez é isso que Caligares estava pensando quando ele disse sobre essa interessância que ele queria para a própria vida. Então, que caminhos interessantes podemos proporcionar para que esse percurso seja de aprendizado, de consentir com esta falta, que automaticamente me possibilita caminhar em direção ao que eu desejo, e não somente ao que eu quero, ou não somente aquilo com que eu conheço, repetindo afetos, ou repetindo angústias, ansiedades, dificuldades relacionais. Então, o que dá para fazer se eu tenho a única certeza na vida, se eu tenho poucas certezas na vida, e uma dessas certezas é a que eu nasci, e que automaticamente eu estou caminhando no sentido de perder colágeno ao longo dos anos, ter uma série de alterações proporcionada pela passagem do tempo, e que isso é inevitável, passível de acontecer com todos nós. Se eu não consigo evitar esse processo, eu não vou dizer de depreciação, mas essa palavra também cabe aqui. Se eu estou, sim, acompanhando toda essa transformação física, eu estou me dirigindo para esse derradeiro dia da minha morte, o que dá para fazer com esse interim, com esse meio termo entre um extremo e outro, entre o nascer e morrer? O que eu faço com esse meio do caminho? E há quem diga, ou há quem pense, que o luto se trata apenas dessa partida, dessa morte, desse corpo que se vai, quando na verdade, se a nossa vida é lidar também com esse passageiro no sentido de que as coisas são passageiras, temporárias mesmo. Algumas coisas se vão e outras também têm a possibilidade de chegar. Então, por exemplo, há o luto com o término de um trabalho, com o término de um relacionamento, com relações que vão se mudando, alterando, se modificando ao longo da vida. Aos filhos que crescem, deixam de ser dependentes para se tornarem mais independentes, mais autônomos. Então, qual é a relação com essa maternidade que vai mudando ao longo dos anos? Amigos que vão, outros que chegam, um trabalho ou uma carreira que termina para uma aposentadoria começar, a partida de entes queridos que nós vamos acompanhando ao longo da vida. Tudo isso deve ser, sim, simbolizado como luto. Como a gente pode ou como a gente consegue olhar para essas perdas e lidar com esse passageiro da vida que muda, não nos apegando tanto àquilo que já fomos ou àquilo que já tivemos, ou essas relações que já fizeram parte da nossa vida, não nos fixando muitas vezes nesse passado, impossibilitando a criação e a construção de um novo futuro, de um novo. Esse continua. O luto, ele não é só para a morte física, justamente por este motivo. Quando algo termina, a gente precisa ter ferramentas psíquicas ou
suporte, o arcabouço psíquico e emocional que nos possibilite introjetar aquilo de bom que ficou na nossa memória, da relação, do amor, do trabalho, mas que ao mesmo tempo a gente introjeta o que ficou bom e deixa ir aquilo que precisa ir, possibilitando inclusive a construção de um espaço novo, ainda desconhecido. Então, a pergunta que eu deixo aqui e a relação que eu consigo fazer pensando sobre tudo isso, ela é diretamente ligada entre vida e morte, nascer e morrer, construir e deixar partir aquilo que precisa ir. No consultório, a gente ouve muito dessa impossibilidade ou da dificuldade que a gente tem em olhar para essa finitude. É muito difícil e ainda é um tabu falar sobre a morte, porque automaticamente ou instintivamente, ao pensar em morte, a gente é convocado a pensar na sua própria vida. E o que a gente tem feito com esse tempo que nos é concedido e que a gente não sabe exatamente quando é, mas que a gente sabe que um dia vai acabar. Então, o que eu estou fazendo hoje com as relações que me estão disponíveis? Então, pensar nessa morte, nesse um dia que chegará para todos, é pensar no presente, no que eu estou fazendo no tempo de agora, das minhas relações, do meu trabalho, do meu relacionamento, do meu querer, do meu desejar. E isso sim traz para algumas pessoas medo, culpa, angústia, ansiedade. Então, como espécie humana, diferente dos animais, que eles têm aí como caminho de vida seguir um instinto, para nós a grande pegadinha do malandro é essa: é saber que a gente vai morrer e que a gente tem esse tempo todo para tentar construir aquilo que vai fazer sentido para nossa vida. Então, a nossa grande pegadinha do malandro é dar esse sentido ao tempo, é fazer algo interessante com o tempo que nos resta. Então, fica aqui a reflexão para você e eu espero que a morte, esse inevitável da vida, não lhe cause medo, mas que seja, então, um impulso para você construir algo interessante para sua vida. Assim como Caligares, desejo que a vida não seja plenamente feliz, porque isso seria chato demais. Eu desejo para você interessância, que você construa caminhos interessantes de desejo, de amizade, de relacionamentos, de boas trocas. É o que eu desejo para você, a princípio. Então a gente fica por aqui no mais um episódio deste canal. Convido mais uma vez para você a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com os amigos. E se gostou, dá um like, que isso ajuda também para impulsionar esse canal iniciante. Um beijo para você, nos vemos até o próximo vídeo. Tchau!